Caríssimos irmãos e irmãs, Deus abençoe, salve Maria, seja mais bem-vindo a mais um vídeo de reflexão. Hoje, 10 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe e os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus o despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dálmada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho: perdoa nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, reflexão de hoje: temos os 7 pães e alguns peixinhos de que Jesus precisa para saciar a fome do mundo. Somos nós hoje os discípulos a quem Jesus envia para alimentar a multidão que tem fome da sua palavra, que tem sede da sua palavra, da sua presença, do seu consolo. Amados irmãos e irmãs, a multidão hoje caminha procurando saciar a fome de Deus com migalhas que o mundo oferece, e Jesus continua olhando para ela com paixão e cheio de clemência. Nos interpela: quantos pães tendes? Ele tem conhecimento dos dons que possuímos e sabe que, se quisermos, podemos colocá-los à sua disposição para que Ele abençoe, multiplique e nos devolva, a fim de que possamos também alimentar a multidão ao nosso redor. Algumas vezes, nós também, como discípulos de Jesus, nos perguntamos como poderemos ajudar e nos sentimos impotentes diante das dificuldades e da carência das pessoas necessitadas de pão, por exemplo, Só Deus sacia a fome do povo, mas Jesus sabe que nós também podemos ser seus colaboradores na missão de salvar almas para o reino dos céus. Se olharmos para a nossa vida e fizermos uma reflexão do que existe em nós mesmos, perceberemos que também nós possuímos os 7 pães e alguns peixes, de que Jesus precisa para saciar a fome do mundo. De alguma forma, Ele nos conscientiza e nos assegura de que os 7 pães que temos poderão ser tempo, saúde, fé, paz, bondade, a boa vontade, amor, inteligência. Os peixinhos que possuímos também podem ser o conhecimento da palavra, o desejo de servir a Deus
disponibilidade, instrução, dons artísticos, intuição, sensibilidade, facilidade de comunicação. Tudo isso nos foi dado por Deus para que saibamos usar a serviço do seu reino. E Ele sabe o que cada um de nós possui. Hoje somos nós as mãos de Jesus, as quais oferecemos ao Pai e pedimos que multiplique com a sua graça. Por nosso intermédio, Ele quer fazer o milagre do amor. Ele é poderoso para transformar o pouco que temos em alimento de amor para muitos. Ninguém é carente de tudo. Todos nós somos chamados a nos sentar e a partilhar com o nosso próximo os nossos 7 pães e alguns peixinhos. Os pães nós já nos temos, porque Deus já nos deu. Precisamos apenas que reconheçamos a nossa realidade. A nossa realidade de cristão. E que sentados, isto é, firmes e confiantes, os apresentemos a Jesus, que pedirá ao Pai o milagre, Ele o fará. Você percebe hoje no mundo a fome de Deus? O que você tem feito? Jesus o tem dado oportunidade para ajudar o próximo? Você costuma partilhar com o próximo os bens que tem? Você se acha uma pessoa carente? Quantos pães você tem? Quantos pães você possui? Faça o cálculo e os ofereça a Jesus. Ele irá multiplicá-los. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado sua Mãe, Maria Santíssima. Amém.